O que esperar dessa semana pós-eclipse lunar, marcada pelo grande encontro de Sol e Urano no signo de Touro, ou seja, continuamos nas vibes de rupturas e desapegos. Sejam bem-vindos ao Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar ao longo dessa próxima semana, que vai do dia 8 ao dia 14 de maio. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana pós-eclipse. Essa semana, que começa dia 8, vai até o dia 14 de maio, semana pós-eclipse. E nesse vídeo de hoje, então, eu vou contar para vocês um pouquinho o que a gente pode esperar depois desse movimento, depois de uma semana tão intensa e desafiadora para nós. Vou falar sobre o encontro de Sol e Urano, né, que tá com muito mais força essa semana e é um aspecto que acontece aí uma vez por ano. Vou falar também de um encontro importante no céu que vai acontecer, né? Na segunda-feira já vamos sentir que é Mercúrio, que ainda está retrógrado, fazendo um bom aspecto com Saturno em Peixes. Temos ainda Lua minguante, muita coisa para falar junto com o panorama do céu nessa semana que se encerra com domingo, dia 14, Dia das Mães. Então vamos lá, né? A gente tá com Sol em Touro e na segunda-feira, dia 8 de maio, a gente tem ainda Lua cheia no signo de Sagitário. E vocês sabem que eu sempre gosto da gente ter um panorama, né? É Lua cheia de qual lunação, qual é o céu que a gente vem vivendo. Cada lunação tem uma temática, é um ciclo em que a gente está vivendo algumas questões. E esse é um ciclo muito importante do ano de 2023, que é um ciclo marcado por eclipses. Então, lá no dia 20 de abril, a gente teve o início da segunda lunação ariana com eclipse solar no signo de Áries a 29 graus, super forte, super fulminante, uma lunação que vem nos convidando a olhar para a nossa individualidade, uma lunação que vem nos convidando a ter coragem de sermos nós mesmos e também coragem de criar movimento em direção ao que a gente quer realizar. É um momento em que a gente também está avaliando as nossas relações na nossa vida. Tanto as nossas relações amorosas e afetivas, quanto as nossas relações com a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, com carreira, porque se a gente está olhando para a nossa individualidade, é um trabalho de autoconhecimento para a gente aprender a reconhecer o nosso espaço no mundo, os nossos limites, para a gente poder se colocar diante da vida de uma forma assertiva, né, firme e respeitosa também. Então esse é um grande convite da lunação e desse ciclo que a gente está vivendo, que vem junto com eclipses, ou seja, é um grande momento de alinhamento nesse sentido, de eu olhar para mim. Quais são meus sonhos, minhas vontades, meus desejos, as minhas verdades e como eu vou colocá-las diante das minhas relações na minha vida de uma forma assertiva, corajosa, firme e respeitosa, como eu falei, né? Tivemos então na semana passada um eclipse lunar, né, que é o ápice da lunação, marcou o momento de lua cheia e foi um eclipse lunar no signo de Escorpião. Vários quesitos desse eclipse fazem ele um eclipse muito forte e muito potente para a gente de fato virar um ciclo, né, desapegar e renovar e renascer. Não só um eclipse lunar que já marca fechamento de ciclos, um eclipse lunar no signo de Escorpião que nos ensina sobre os nossos processos de morte e renascimento, sobre a impermanência da vida, né, sobre os fins de ciclos que a gente vive ao longo da nossa vida. É o último eclipse que está acontecendo no signo de Escorpião, de um ciclo que começou desde 2021. Então, a gente já, com o eclipse solar, nessa lunação, a gente já está startando, né, um novo eixo de ciclos de eclipses que estão começando no Áries e Libra, nos signos de Áries e Libra. Estamos encerrando esse ciclo de Touro e Escorpião que a gente vem trabalhando desde 2021. Então é um momento muito importante do ano em que a gente está de fato olhando para a nossa individualidade, para a nossa vida, para os nossos sonhos, nossos desejos, o que a gente quer realizar e o que do passado que está vindo à tona, né, com os eclipses, o que desse passado eu preciso curar, transformar, ressignificar e de fato até resgatar, né, para a gente poder caminhar em direção a um futuro que faça mais sentido para a gente. O passado também tem vindo à tona
com Mercúrio que está retrógrado. Então não é um mês comum, não é um ciclo comum além dos eclipses, a gente ainda tem Mercúrio retrógrado, né? Que pede pra gente desacelerar o ritmo, que pede pra gente revisar, refletir, repensar muita coisa. E esse Mercúrio retrógrado tá acontecendo no signo de Touro, Touro, que é o signo oposto de Escorpião. Então a gente está revisando as questões taurinas, que tem a ver com o amor também, né? A nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com as pessoas com que a gente se relaciona, nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, nossa necessidade de segurança e estabilidade, que muitas vezes nos coloca dentro de uma zona de conforto. Né? O medo de arriscar, o medo de se abrir para o novo. Então é esse céu que a gente está vivendo. E a semana passada a gente teve de fato uma semana bastante intensa com esse eclipse. Como eu falei para vocês, o dia do eclipse, um dia antes, um dia depois, né? Então assim, desde de quinta-feira até sábado, até domingo, um pouco a gente ainda está sentindo esse movimento interno de fechamento de ciclos. A gente está percebendo que algumas questões na nossa vida, e não necessariamente são trabalhos que estão se encerrando, são relações que estão se encerrando, o que pode ser também, mas é uma nova forma da gente enxergar essas relações, é uma nova forma da gente se colocar diante da vida e dessas relações que a gente tem na nossa vida, entende? Então, ao longo dessa semana, a gente ainda pode estar um pouco sob o efeito desse eclipse, ainda entendendo com um pouco mais de clareza, talvez, esses fins de ciclos que estão sendo anunciados, né, com os eclipses, que são grandes processos de alinhamento na nossa vida entre passado, presente e futuro. E aí a gente tem essa semana dois aspectos muito importantes que vão ajudar a gente a ter um pouco mais de clareza. Primeiramente que é uma semana de lua cheia. Semana de lua cheia, as nossas emoções estão mais afloradas, mas a gente consegue ter um pouco mais de clareza das coisas. A gente tem Sol conjunto a Urano em Touro, né? Uma conjunção que já estava acontecendo no momento do eclipse, mas ela está se intensificando agora, essa semana, e ela vai ter o seu ápice na terça-feira. Então, terça-feira, dia 9 de maio, é o ápice, mas a gente vai sentir essa conjunção ao longo de toda a semana. E por que ela é tão importante, né? Urano está em Touro já desde 2018, né? Entrou definitivamente em 2019, mas desde 2018 até 2026 a gente tem sido convidado a trabalhar as energias taurinas de uma forma diferente, porque Urano ele pede novidade, ele pede inclusive rupturas e libertação justamente com Touro, velhos padrões, velhas formas de pensar. E todo ano o Sol encontra Urano, né? Então até 2026 está encontrando Urano no signo de Touro. E o Sol, ele é o nosso brilho, né? Então ele traz clareza, ele ilumina, né? Ele traz brilho, ele traz consciência para aquele aspecto. Então é uma vez por ano que a gente tem essa chance de fato entender quais são esses velhos padrões, velhas formas de pensar, velhas formas de agir, até essa própria necessidade de estabilidade, de segurança financeira, emocional, que nos prende a zonas de conforto, nos prende a caixas, nos impede de nos abrir para o novo. Urano em Touro quer que a gente se abra para o novo, se abra para novas possibilidades e se abra para novas possibilidades. E é o que esse eclipse também está pedindo. Então a gente vem encerrando ciclos justamente para renascer para um novo. E essa semana pode ficar mais claro, né? Os apegos que a gente tem. Nossa, eu tô tão apegada a uma coisa, tô tão apegada a um trabalho, a uma pessoa, a um sentimento, a uma situação, a um rancor, a uma mágoa. E isso tá me prendendo numa zona de conforto, até talvez nem tanto, mas numa caixa, e tá me impedindo de voar, de expandir, né? De expandir os olhos para novas possibilidades. Então, Urano, ele é o futuro, né? E Touro, ele pode estar aquele apego, nem sempre é o passado, mas é o que te traz ali a estabilidade e a segurança. Então é um momento em que a gente pode, de repente, com o Sol iluminando esse aspecto, né? Trazendo um pouco mais de clareza e consciência, aproveitando que já é semana de lua cheia, né? E a gente tem ainda, né, um outro aspecto que eu falei para vocês, que é Mercúrio retrógrado, tá? Mercúrio ainda tá retrógrado no signo de Touro, mas ele vai fazer um sextil, que é um bom aspecto com Saturno que tá em Peixes. Então é um momento em que pode ficar mais claro, a gente pode aproveitar e talvez fique mais fácil de racionalizar, apesar da gente estar com as emoções mais afloradas e um pouco bagunçada, talvez um pouco no escuro. Esse aspecto também a gente já vai começar a sentir na segunda-feira, tá? E vai nos acompanhar aí ao longo de toda a semana.
ele vai trazer um pouco mais de racionalidade. Pode ficar um pouco mais fácil pra gente entender o que não tá funcionando na nossa vida, o que precisa de fato de um fechamento, o que precisa de uma transformação. Pode ser um bom momento pra gente se comprometer com as nossas escolhas, da gente criar consciência disso, sabe? Eu sou responsável pelo meu caminho, para as minhas escolhas. Não dá pra eu ficar esperando o mundo acontecer ou alguém tomar alguma decisão. Eu preciso fazer por mim. Então, esse aspecto vai ajudar nesse sentido, vai ser também talvez um bom momento para organizar, para planejar, para já ir criando esse movimento, sabe? Em direção a essas transformações que a gente tá fazendo. E lembra, eu já falei aqui, eu tenho um vídeo que eu fiz só sobre esse trânsito de Saturno em Peixes, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem, mas Saturno em Peixes é um ótimo aspecto que vai nos acompanhar aí pelos próximos 2 anos e meio, pra gente se comprometer com os nossos sonhos, pra gente realizar os nossos sonhos, porque Peixes é o signo que sonha alto, né? Que tem a imaginação super potente, e Saturno traz pra realidade, traz pra concretude, traz pra racionalidade. Então é um momento super importante que essa semana vai estar ativado nesse sentido. Então, eu sempre falo pra vocês que o período de Mercúrio retrógrado não é um momento legal da gente tomar decisões definitivas, né? Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado, a gente está revisando, repensando e refletindo, a gente está mudando de ideia constantemente. Então, a gente pode não estar com tanta certeza das coisas, mas eu sei também que nem sempre dá pra gente esperar, né, Mercúrio retrógrado acabar pra gente tomar decisões definitivas. E eu sempre falo, Mercúrio está retrógrado, mas a nossa vida segue em frente. Então, a gente tem que tentar usar o céu ao nosso favor, mas caso você precise tomar alguma decisão, essa semana pode estar um pouco mais favorável, você pode estar com um pouco mais de clareza e entendimento do que é que você quer, do que é que vai ser bom pra você. Então eu preciso tomar uma decisão, eu tô dividida entre algo que financeiramente vai ser melhor, mas algo que na praticidade do dia a dia vai ser melhor pra mim. Nesse momento talvez você entenda que você vai ficar com a estabilidade financeira, você vai ficar com a praticidade do dia a dia. Lembrem-se, né? Não tem escolha certa ou errada, tem a escolha que você faz pra você. E aí, ao longo do caminho, se você for mudando de ideia, se você encontrar alguma coisa melhor, você tem que ter flexibilidade e adaptação aí pra alterar o curso, né? E continuar caminhando. Lembra, esse eclipse foi muito sobre isso também, né? A gente entender pra onde a gente tá caminhando. De repente, a gente precisou de um ajuste aí nesse futuro que tava difícil de enxergar. Então, essa semana, a gente pode ainda tá vivendo esse momento de desapegos, de fins de ciclos, com um pouco mais de clareza e já com uma necessidade de tomar decisão, então já com uma possibilidade de ter um pouco mais de clareza dessas decisões que a gente pode tomar, tá? Então, até sexta-feira, esses 2 aspectos estão nos acompanhando, então a clareza pode vir. Eu espero que seja uma semana um pouco mais leve do que foi a semana passada, que foi de fato bastante intensa. Tá? E aí, no dia 12, né? Então, no dia 12 de maio, a gente tem o início da fase quarto minguante. Gente, a fase quarto minguante que vai acontecer no signo de Aquário. Se não é pra romper agora, se não é pra se libertar agora, eu não sei qual é o momento em que a gente vai se libertar, tá? Porque a fase de lua minguante que a gente vai adentrar no fim da semana, ela é justamente o fim da lunação, que é a reta final, o momento em que a gente está colhendo os aprendizados. A gente teve um momento de clareza e agora vem os aprendizados e o entendimento. O que eu desapego, o que eu deixo ir e o que vai continuar caminhando comigo. E Aquário, que é o signo regido por Urano, então eles têm afinidade. Aquário é o signo da originalidade, da autenticidade, da originalidade, das rupturas, é o ser diferente, é a rebeldia, né? Aquela rebeldia de pensar no futuro. Pensar em novas oportunidades, pensar em novas possibilidades. Então, depois de toda essa revisão que a gente fez, a partir do dia 12 é de fato o momento da gente começar a caminhar em direção a esses desapegos. É uma semana de muito aprendizado pra gente, além de clareza, a gente já vai começar a colher esses aprendizados. Então, uma semana bastante importante, de fato, de um fechamento de um mês que foi bastante intenso, com esses 2 eclipses e Mercúrio retrógrado. Tá certo? Então, fica de novo aquela frase, né? Se liberte do que tá te impedindo de ser você mesmo. Se liberte do que te prende a um passado que não faz mais sentido. E se liberte
do que está te impedindo de caminhar em direção ao que você quer, não do que é esperado para você, mas do que você verdadeiramente quer fazer na sua vida. Lembra que o convite inicial é olhar para a sua individualidade, aprender a reconhecer o seu espaço no mundo. Então aproveita agora para colher os aprendizados e entender aí os insights de clareza que você vai ter nesse momento, dos ajustes que você precisa fazer, tá certo? E eu tenho certeza que a gente não vai sair os mesmos dessa alunação, a gente vai renascer para a próxima alunação já de uma forma diferente, e eu acho que é assim que tem que ser. Alguma coisa dentro de nós precisa mudar. E eu não sei com vocês, mas com esse eclipse tem muitas fichas caindo, de fato, de formas diferentes como eu quero lidar com questões na minha vida. Né? Eu acho que tá todo mundo passando por esse momento. Me contem aqui nos comentários como que vocês estão se sentindo aí nessa semana pós-eclipse, se fichas caíram, se foi muito intenso, se você tem percebido, se você ainda tá no escuro, ainda não tá entendendo o que é que você tem que desapegar. Fique calmo, fique tranquilo. A clareza uma hora vem e uma hora você entende o caminho que você tá traçando. E a gente fecha essa semana, então, domingo, Dia das Mães, com lua minguante no signo de Peixes e uma ótima notícia, que segunda-feira, dia 15 de maio, então, Mercúrio volta ao seu movimento direto e aí sim as coisas podem continuar caminhando e fluindo de uma forma um pouco mais tranquila. Então é isso, eu desejo uma ótima semana para todos vocês. E se você gosta de astrologia e quer continuar acompanhando o meu trabalho, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. Um beijão para vocês e até uma próxima!